Se alguma vez vocês pegaram um livro para ler, assim, que vocês não tinham muita certeza se vocês queriam mesmo ler ou não tinham expectativas muito altas e de repente o livro surpreendeu de um jeito que vocês nem imaginavam, então fica aqui comigo que o livro do vídeo de hoje vai ser tipo isso. É um livro pesado, é um livro que traz temas urgentes, temas delicados, e é também um livro que fala sobre encontrar aquela coisa que a gente ama fazer e dedicar tudo de si para fazer essa coisa. Antes de tudo, queria pedir para vocês darem um gostei aqui nesse vídeo, se inscreverem no canal e ativarem o sininho das notificações para a gente continuar falando sobre livros toda semana. Bom, Instrumental, publicado aqui no Brasil pela Rádio Londres, é o relato do pianista britânico James Rhodes e ele fala sobre como a música clássica teve um papel crucial na vida dele. Se vocês olharem aqui a quarta capa do livro, vocês já vão ter um impacto imenso. Eu vou ler aqui para vocês, é curtinho. Me estupraram quando eu tinha 6 anos, me internaram no hospital psiquiátrico, já fui viciado em drogas e alcoólatra, tentei me suicidar 5 vezes, perdi a custódia de meu filho. Mas eu não vou falar disso, vou falar de música, porque Bach salvou a minha vida e eu amo a vida. E pois é, como a quarta capa mesmo disse, o James, ele foi estuprado continuamente quando ele tinha 6 anos na escola pelo professor de educação física. E isso ferrou com ele de um jeito que a juventude dele foi conturbada e mesmo nessa época já dá pra gente perceber que a noção de valor de si mesmo, a noção de autorrespeito, limites, tudo isso estava muito deturpado já no James. Chegando à idade adulta, a gente também continua acompanhando aí os vários problemas do James, com drogas, com automutilação, uma coisa bem pesada, e tentativas de tirar a própria vida, internações em clínicas psiquiátricas. Mas teve algumas coisas que foram responsáveis por salvar literalmente a vida do James. O filho dele foi uma delas. Outra coisa também foi a segunda esposa dele, a Hattie, e depois eu fui pesquisar, eles não estão mais juntos hoje em dia, mas ela teve um papel super importante. E principalmente a terceira coisa que salvou a vida dele foi a música clássica. Olha, eu vou confessar pra vocês que eu sempre tenho um pezinho atrás com biografias, especialmente se elas têm cara de histórias de superação, sabe? Cheias de drama, que eu acho que às vezes tem muito cara de folhetim, sabe? Ou pior ainda, quando as biografias têm um pezinho lá na autoajuda. Só que Instrumental não é nada disso, aliás, é bem o oposto disso. Pra vocês terem uma noção, esse livro já me pegou logo no prefácio por causa da franqueza do James, sabe? Logo no início a gente começa a entender que a trajetória por essas páginas aqui não vai ser fácil. O James também deixa muito claro pra gente que ele não vai ser comedido, ele não vai encher esse livro de eufemismos, como a gente vê na vida, as pessoas enchendo esses temas muito importantes de eufemismos e diminuindo a coisa toda. O James não faz isso. E ele também mostra pra gente que não veio aqui nesse livro pra fazer um discurso bonitinho e bem treinado, sabe? Na verdade, ele abre a alma pra gente e a visão disso nem sempre é bonita. Mesmo sem ele dar detalhes exatamente do ato do estupro, o James ele é bem gráfico aqui nesse livro quando ele fala de todas as coisas que ele já passou, sabe? As consequências físicas e emocionais desse estupro. Ele também fala muito sobre o abuso de drogas e também sobre a automutilação e como essas duas coisas eram meio que uma fuga para ele. Ele tem coisas muito pesadas aqui nesse livro, mas ao mesmo tempo é um livro admirável pela sinceridade no discurso do James. Ele é muito sincero quando ele fala da obsessão que ele sempre teve por si mesmo, pelo sofrimento, toda a questão da autopiedade, ou seja, mesmo quando coisas muito boas aconteciam e sério, assim, coisas maravilhosas aconteceram na vida do James. E mesmo assim, ele meio que parecia que ele era impelido a buscar a portinha do sofrimento, sabe? A escolher a porta da vítima, a porta do fundo do poço. E ele é muito honesto quando ele reconhece esse comportamento dele. Com certeza, o estupro e toda essa questão ferrou muito com ele, né? Em todos os aspectos, mas ao mesmo tempo é um pouco frustrante a gente ver como ele não conseguia sair dessa posição e dessa coisa toda de
sentir pena e sentir raiva de si mesmo, era um ciclo sem fim, parecia. A questão da sinceridade foi tamanha nesse livro que o James ele teve que ir na justiça lutar pelo direito de publicar esse relato, tudo porque a primeira esposa dele, né, que é a mãe do filho deles, ela brigou na justiça porque ela não queria que o James publicasse esse livro, porque na visão dela, tudo que está escrito aqui poderia de alguma forma causar danos ao filho deles. Bom, eu tô falando aqui sobre esse livro, né, mas na verdade tudo isso que gira em torno também da música clássica. E é muito inspirador ver como ele fala sobre a relação dele com a música, sabe? Inclusive ele chega até a comparar a música clássica com fármacos super poderosos, né? O efeito que a música dá nele. E eu confesso que essa questão da música também era meio que um pezinho atrás que eu tinha em relação a esse livro, porque eu não sei nada de música clássica, então eu, sei lá, por algum momento assim, achei que fosse só falar sobre música, mas não, assim, a música é um detalhe super importante, mas tem todo um contexto em volta. Uma coisa bem interessante é que esse livro ele tem uma playlist no Spotify, o endereço tá logo no prefácio, e cada abertura de capítulo, né, na verdade os títulos dos capítulos levam nomes de músicas clássicas, né, de, sei lá, peças de músicas clássicas, eu não sei direito qual que é o termo assim utilizado, mas enfim, todas essas músicas estão nessa playlist pra gente ouvir enquanto a gente tá lendo no momento que abrem os capítulos. Antes de ele continuar o relato dele em si, tem uma breve explicação, né, sobre o compositor dessa música, alguma curiosidade sobre como a música foi concebida, enfim. Esse formato aqui do livro remete aos formatos de concertos do próprio James, né, uma ideia que ele teve assim mais pra frente na vida dele, quando ele já estava na carreira, de fazer concertos de música clássica totalmente diferentes da norma, sabe? Por exemplo, conversar com a plateia entre as músicas, explicar por que ele escolheu determinada música. O James, ele se esforça e ele luta para democratizar a música clássica, sabe? Para livrar a música clássica de toda essa pompa e de todo esse ego que colocam em cima dela. Então, quando a gente lê esse livro, ouvindo as músicas da playlist na ordem que elas aparecem aqui nos capítulos, então a gente continua vendo essa explicaçãozinha do James e depois todo o relato da vida dele. Não sei, mas assim, eu penso que deve dar mais ou menos a sensação de presenciar um dos concertos dele. Como eu disse lá no comecinho desse vídeo, esse livro traz temas urgentes, temas delicados, temas que precisam ser abertos e falados, e aqui no caso é a pedofilia e o abuso, né, estupro de crianças. Acho que a gente está muito acostumado, infelizmente, né, a ver esse tipo de coisa acontecendo, a ouvir falar, né, ficar sabendo, e como essas coisas acontecem, especialmente nos ambientes que a gente mais tem certeza que a criança vai estar protegida, né, como é dentro da própria casa ou, no caso aqui do livro, na escola. E uma coisa que sempre revolta é que quase sempre existem sinais, né, a criança dá alguns sinais, mas as pessoas não percebem e nada é feito para impedir, né? No caso do James, ele foi estuprado durante 5 anos na escola, ou seja, começou quando ele tinha 6 anos. Teve um momento em que uma professora meio que percebeu que tinha alguma coisa estranha com o menino, sabe? Outras pessoas foram alertadas, inclusive a própria diretora da escola ficou sabendo, foi avisada sobre isso, e ela simplesmente optou por não fazer nada, porque na visão dela provavelmente deveria ser alguma frescura do menino, alguma manha do menino, e a coisa continua acontecendo, só foi parar quando o James mudou de escola. A outra coisa muito importante é que nem a mãe dele tinha percebido absolutamente nada. Isso só mostra como é importante prestar atenção, sabe? E principalmente participar de um jeito ativo na rotina das crianças, sabe? Acompanhar tudo mesmo e ficar atento aos sinais, por menores que eles sejam, sabe? Porque esses sinais podem indicar desde bullying, que pode ter consequências muito sérias na vida de crianças e jovens, como também abuso e estupro. Aliás, quando eu tava lendo esse livro, eu lembrei um pouco de um filme que eu queria indicar aqui pra vocês, que é o filme Inocência Roubada. É um filme autobiográfico, né, francês, de 2018, e ele traz a história dessa atriz, bailarina e diretora francesa, que é Andréa Bescon. Ela sofreu abuso sexual quando criança de um dos amigos da família, e durante a vida dela, ela encontrou na dança a força para superar esse trauma. E uma coisa muito legal é que, além de co-dirigir o filme, a Andréa interpreta ela mesma na idade adulta. É um filme excelente, é um dos melhores que eu vi no ano retrasado, se eu não me engano, ou ano passado, enfim. Quando eu assisti esse filme, foi um dos melhores do ano e eu recomendo muito para vocês. Bom, resumindo, eu indico muito esse livro aqui, instrumental, para vocês.
mas eu acho muito importante também deixar claro que ele pode ter vários gatilhos, já que ele fala sobre estupro, sobre drogas, sobre transtornos mentais, então acho que é importante também prestar atenção nisso. Se você tem alguma dificuldade com esses temas, eu acho que é bom pensar direitinho antes de partir para a leitura. E eu só queria reforçar o que eu já disse lá no Instagram, quando eu postei fotinho desse livro. Instrumental foi meio que um soco no estômago total, na verdade, só que ao mesmo tempo foi uma coisa muito bonita. O livro ele tem uma delicadeza, porque o James ele abre as vulnerabilidades dele, ele fala de amor, ele fala da paternidade e principalmente da música. Essas três coisas, na verdade, né, esses três eixos foram meio que as cordinhas que ajudaram a puxar o James e livrar ele de cair no precipício definitivo que ele podia muito bem ter caído e quase caiu várias vezes na vida. O Instrumental é um livro que fala sobre coisas que precisam ser ditas, coisas que precisam ser escancaradas. Então esse livro aqui eu acho que é de uma importância imensa para todo mundo. É isso, essa foi a resenha então de Instrumental. Queria saber se vocês já leram esse livro, se vocês teriam curiosidade ou não, se vocês também têm um pezinho atrás com biografias. Garanto que essa daqui é diferente de tudo que vocês já leram. E para quem ficou curioso, eu sempre deixo aqui na descrição o link de onde comprar o livro. Então é isso, gente. Um beijão e a gente se vê nos próximos vídeos.